vez você já se pegou preocupado demais com algo que pode acontecer? Você fica pensando tanto em alguma coisa que pode vir a acontecer que você não consegue viver o presente? E na verdade isso te dá uma sensação de que os dias passam rápido demais e que você parece que não está vivendo? Se você respondeu que sim para qualquer uma dessas perguntas, me acompanhe até o final desse vídeo que eu vou contar para você o que pode estar acontecendo e vou te dar também algumas dicas de como você pode começar a mudar isso na sua vida. Eu sou a psicóloga Aline Bedin e você está no quadro Aline Responde. Hoje é o nosso episódio de número 9 e a pergunta de hoje é a seguinte: como parar de me preocupar e focar menos no futuro? Em primeiro lugar, eu preciso te dizer que a preocupação ela faz parte da ansiedade. Ela é um sintoma da ansiedade e ela tem uma razão de existir. A função da preocupação é fazer com que você possa prever o que pode acontecer e criar possíveis soluções para esses possíveis problemas, né? O problema é que, às vezes, esse mecanismo ele não funciona da maneira como deveria. E aí, ao invés de você resolver esses problemas, você fica imerso numa série de pensamentos que não te levam a lugar nenhum, que são apenas preocupações. Então, um pensamento vai te levando ao outro, que vai te levando ao outro, e você vai criando hipóteses cada vez piores, cada vez mais catastróficas para uma determinada situação. E a única coisa que você consegue fazer é se preocupar com o que pode acontecer e não consegue enxergar solução nenhuma para esse problema que você mesmo acaba criando, né? Então, o que você pode fazer para modificar essa situação? Uma das primeiras coisas é você ter autoconsciência disso que está acontecendo com você. É você perceber quando essas suas preocupações elas estão, digamos assim, que passando do limite, né? É muito difícil você perceber isso, porque as preocupações que para outra pessoa elas seriam excessivas, são preocupações que para você são reais. Então é difícil você perceber quando elas estão passando do limite, digamos assim. Mas é interessante que você comece a se observar e comece a perceber quando você entra numa espiral aí de pensamentos em que um vai puxando o outro e vai puxando o outro e você não consegue sair desse ciclo. É importante que você comece a reconhecer quando isso acontece e assim que você perceber que isso está acontecendo, é importante que você faça uma atividade, alguma coisa que te deixe relaxado. Então, uma das coisas que você pode fazer para relaxar é a própria respiração diafragmática. Eu já falei sobre ela aqui, já expliquei como funciona, mas basicamente ela consiste em você inspirar o ar lentamente pelo nariz, fazendo com que a sua barriga suba um pouquinho, e aí depois você expira o ar lentamente pela boca, enquanto a sua barriga contrai. Então, esse é um exercício que ajuda você a dar uma amenizada aí nos teus pensamentos, né, nas tuas preocupações. Só que é importante que você faça esse treino fora das crises, que você faça esse treino diariamente, para que quando você esteja aí, que você consiga perceber essa questão da preocupação, que você já esteja preparado e já saiba como funciona a respiração, já tenha ela treinada, para que você possa sim ter um resultado melhor, que ela possa ser mais efetiva realmente, né, para o que você precisa, que é relaxar e fugir um pouquinho da questão desse turbilhão de pensamentos, dessas preocupações que você está sentindo. Mas é claro que somente você perceber que está ficando preocupado e fazer alguma técnica de relaxamento não vai fazer com que a sua preocupação suma, né? Não vai melhorar 100% do seu problema. Então, outro passo que eu sugiro que você faça é que depois que você percebeu essa preocupação, depois que você fez essa técnica de relaxamento, que pode ser essa que eu sugeri ou pode ser qualquer outra, mas que você comece a questionar essas suas preocupações, né? Comece a encontrar aí outras possibilidades de resolver esse problema, outras hipóteses para isso que você está pensando, algo que seja plausível, algo que você consiga conferir se é isso ou se não é. Por exemplo, imagina comigo que faz alguns dias já que você esteja com dor de cabeça.
E aí você tomou algum remedinho aqui, outro remedinho ali, deu uma melhorada, depois voltou, enfim, tá nesse ciclo, né? E aí você resolve dar uma procurada no Google para ver o que você tem. Nada contra o Google, tá? Mas aparecem sempre umas hipóteses aí meio catastróficas para o que você pode ter, né? E aí você abre uma página qualquer e lá está dizendo que a dor de cabeça pode ter muitas causas, que pode ser, enfim, vir de inúmeras coisas aí. E aí você chega num momento lá em que você lê que pode ser também em função de um tumor a dor de cabeça, né? E aí você começa a alimentar, né? Você até marca uma consulta, né? Saiu do Google, marcou uma consulta, só que demora alguns dias para você conseguir consultar, porque não tem vaga e tal. E aí nesses dias você fica tão preocupado com essa hipótese de que seja um tumor, por exemplo, você alimenta tanto essa hipótese que você nem sequer considera todas as outras que apareceram lá. Você esquece que lá dizia também que pode ser um sintoma de gripe, que pode ser em função do estresse, enfim, que pode ser por inúmeras causas. Você foca simplesmente nessa tua preocupação que está te levando, né, nessa preocupação, nesse pensamento aí que está te gerando toda essa preocupação. Então, o que seria interessante, né, nesse momento? Começar a questionar. Qual que é a chance real, que evidência nesse momento? Qual que é a evidência real que o que você está sentindo, que essa dor de cabeça que você está sentindo, pode ser realmente um tumor? Ah, porque está escrito lá? Mas está escrito tanta coisa, né? Então, qual é a evidência real que você tem disso? Outra coisa, de todas as outras vezes em que você se sentiu preocupado em relação a alguma coisa, quantas vezes a hipótese que você temia se confirmou? Além disso, você tem ideia de quantas pessoas passam dias com dor de cabeça no mundo? E dessas pessoas, será que quantas delas realmente têm algum tipo de tumor? Então, fazer esses questionamentos e buscar essas respostas é extremamente importante para que você consiga se convencer de que aquele pensamento, de que aquela preocupação talvez não seja tão real assim quanto você está imaginando que seja. E aí você consegue diminuir essa preocupação e consegue ter uma qualidade de vida melhor. E aí quando a gente fala, né, respondendo a pergunta, né, como focar menos no futuro, então a dica que eu tenho para você, para focar principalmente no futuro, são os exercícios de mindfulness, que essa palavra ela não tem exatamente uma tradução para o Brasil, né, para o português, mas a gente fala muito em atenção plena. Então, são exercícios que você faz em que você presta atenção exatamente na tarefa em que você está desempenhando no momento. Então, você pode treinar isso, você pode definir um horário do seu dia em que você vai colocar o seu celular despertar em 3 minutos. E durante esses 3 minutos você senta em algum lugar, né, de uma maneira confortável, senta e fecha os olhos e começa a prestar atenção somente na tua respiração. Não precisa fazer mais nada, somente prestar atenção na tua respiração. E aí você fica ali esse tempo e você vai fazendo esse treino diariamente para que você consiga aprender então a se puxar um pouquinho para o momento presente. É claro que quando você está fazendo essa técnica, o seu pensamento vai fugir, vai ir para longe, mas você traz ele de volta, traz de volta para a tua respiração. Além disso, você pode treinar isso, por exemplo, enquanto você almoça, né? Você almoça e começa a pensar, a temperatura dessa comida hoje está ideal. Ou então, está muito saborosa, esse almoço hoje está muito saboroso. A textura está incrível. Coisas, são, né, detalhes que você acaba esquecendo no seu dia a dia, né? Porque você senta e engole a comida. A maioria das pessoas acaba sentando e engolindo a comida ao invés de almoçar. Então, começar a prestar atenção nesses pequenos detalhes, né? A temperatura, a textura, o sabor, o cheiro, são tudo coisas que vão fazer com que você preste atenção no que você está fazendo e aí você começa a viver um pouquinho mais no presente. Outro exemplo,
Quando você for tomar banho, por exemplo, não é para resolver a vida no chuveiro, é para prestar atenção no banho, no cheiro do sabonete, na temperatura da água, na sensação que você tem da água caindo sobre você. Esses pequenos detalhes é que vão fazer com que você aprenda a focar no presente e se preocupar um pouco menos com o futuro. Porque aí você não fica criando tantas hipóteses, você está vivendo o aqui e agora. Isso é extremamente importante e funciona muito bem nessa questão da preocupação com o futuro. Então, para diminuir, né, essas preocupações, o que é importante? Identificar quando você tem esses pensamentos, essas preocupações excessivas, começar a prestar atenção em você para conseguir identificar essa situação. Fazer um exercício de relaxamento nesses momentos para que você consiga encarar de uma forma diferente. Lembrando que você já precisa ter esse relaxamento treinado para você conseguir colocar em prática na hora em que você está no meio de uma crise, por exemplo, né? Aprender a questionar essas preocupações, a tentar buscar qual que é a evidência real, concreta, que você tem nesse momento que prove o que tu tá pensando. Só para explicar um pouquinho melhor, voltando ao exemplo, né? Quando você olha lá para a página e pensa que a dor de cabeça pode ser um tumor, na verdade você tem 50% de chances, né? Olhando assim bem grosseiramente, mas você tem 50% de chances de que seja ou não. Então, você escolhe no que você vai focar. No 50 que pode ser ou no 50 que pode não ser, né? Então, começa a questionar isso para fortalecer a parte um pouco mais positiva para que você se preocupe menos. E na questão da preocupação com o futuro, então, fazer os exercícios de atenção plena, começar a focar nas atividades em que você realmente está fazendo no momento e não se preocupar com o que você tem para fazer depois. Isso não significa que você não vai fazer o que você tem para fazer depois, mas você vai fazer uma coisa por vez. Dessa forma, você começa a viver um pouquinho mais no presente e menos no futuro. E esse foi o Aline Responde de hoje. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você de alguma maneira. E se esse conteúdo te ajudou e você quiser contribuir, compartilhe esse vídeo com alguém, me ajuda a levar essa mensagem cada vez mais adiante. E claro, qualquer dúvida que você tiver, qualquer coisa que você queira me perguntar, deixa aqui nos comentários, me manda a sua pergunta no direct, que na próxima terça-feira eu respondo a sua pergunta especialmente para você.